Tenho o prazer de estar de novo hoje aqui com o Constantino Riema para mais previsões para o 2015. O Constantino Riema está à frente do Clube Tarot, o Clube Tarot que tem contribuído muito para o conhecimento do Tarot, a desmistificação, a clarificação, uma certa dignidade, uma forte dignidade do Tarot. Eu sou João Caldeira, fundador da Casa de Tarot aqui em Lisboa. O Constantino está em São Paulo e nesta partilha vamos falar do signo de Touro. Vamos falar do que pode ser importante, das coisas que os nativos do signo de Touro poderão refletir, poderão meditar um pouco. Mas para já queria dar um bocadinho de espaço ao Constantino para dizer algumas palavras antes de começarmos propriamente as previsões. Um prazer estar com você para uma nova troca. Vamos ver. Pronto, é sempre, é muito interessante. Há muito de lúdico, ao mesmo tempo é uma oportunidade. Temos aqui um lado bastante lúdico nas previsões. Temos a oportunidade de sentir ou de pressentir o que pode acontecer, de nos prepararmos para algumas das facetas das coisas que vão acontecer, algumas, e, digamos, aproveitar e, se calhar, tirar mais proveito daquilo que vai ser o 2015. O curioso é que, para mim, pelo meu lado, sempre que faço algumas previsões, há sempre qualquer aprendizagem que eu tiro dessas previsões, mesmo não sendo para o meu signo. Nós temos aqui já feito algumas para este próximo ano, este 2015, mas eu estou sempre a aprender. É muito interessante esta aprendizagem, nesta ligação das cartas, uma aprendizagem que é uma aprendizagem de vida, uma reflexão. Então vamos começar a falar nestas previsões para 2015. Então a primeira carta, no centro, as tendências, é o Cavaleiro de Varas, o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus fala-nos de algo que tem a ver com o elemento fogo, a coragem, a energia, a força. É uma carta, digamos, poderosa, fala-nos de entusiasmo, fala-nos também de avançarmos de facto com as nossas coisas. O ano de 2015 será, sem dúvida, para os nativos de Touro, um ano de coragem, de aventura, de força, de expansão. E essa expansão será em todas as áreas de vida, será algo que poderão pôr em toda a sua vida, em todas as suas áreas. Não sei, Constantino, quer avançar um pouco mais sobre esta carta? Quer nos falar um pouquinho mais sobre o que esta carta pode trazer para os nativos de Touro? Interessante. Quando pensamos no signo de Touro, que na linguagem astrológica é um signo de terra fixo, a gente menciona qualidades de estabilidade, sustentação, manutenção. E para um signo com esses atributos de firmeza, de correção, retidão, sai como um cenário de futuro para 2015. Um prognóstico de cavaleiro, um personagem ativo e, por ser paus, bastão, fogo. Portanto, sugerindo que os nativos do signo de Touro terão uma boa oportunidade de expressarem, de ir em busca de ideais e de realizações. Quer dizer, sugere mesmo um ano de buscas, animação para encontrar caminhos de realização de propósitos. Parece que isso é bem interessante. Um ano aventuroso, um ano de coragem e de saber aquilo que se quer e apontar para isso com esta energia que o fogo nos possibilita, não é? Portanto, energia, coragem, vontade. E este, portanto, será o centro.
Depois temos aqui as questões mais de desafios. O que é que se põe então no desafio? O desafio tem aqui esta outra carta que é o pajem ou valete de espadas. O valete de espadas fala-nos mais das questões do ar, do pensamento, das ideias, e um pajem é um aprendiz, é um descobridor, e portanto se um pajem aqui aparece, nós percebemos que o ano vai ter a ver com descobertas. É preciso ter atenção a isso, porque nesta fragilidade de descobrir, de procurar que o pajem tem, é importante ter a noção de que nem sempre sabemos e que isso não é errado, é uma oportunidade de buscar. Portanto, esta vontade que vem do cavaleiro, daquele cavaleiro de fogo, aquele cavaleiro de paus, desta vontade, ele poderá às vezes haver para os nativos de Touro uns passozinhos em falso por não estarem preparados totalmente do ponto de vista mental, da organização das coisas, para aquilo que vão fazer. Não é errado desde que haja esta alerta, porque isto vai permitir, se calhar, até uma certa descoberta e há uma oportunidade do coração, um bocadinho, porque os pajens estão muito ligados com as suas crianças internas, as suas vontades mais profundas. Portanto, isto traz um lado muito profundo nos objetivos dos nativos de Touro para este 2015. Portanto, se souberem aproveitar isso, vão colher novas descobertas, um avançar mais tranquilo, as áreas em que estavam menos seguros vão se consolidar e, portanto, isso é bom, é um desafio. É curioso, como o Constantino estava a falar, que num signo de terra haver estes desafios ar e fogo muito marcados. Mas isso é interessante, todos os signos têm que lidar com todos os elementos e esse equilíbrio que vão descobrindo é importantíssimo para as suas vidas, não é? E, portanto, neste próximo ano há muito de integração para os nativos de Touro. Falamos então na outra carta, mas eu gostava de que o Constantino aqui acrescentasse o que achasse interessante. Muito pouco acrescentar em torno do que você expressou. Talvez o único ponto que talvez eu pudesse imaginar como oportuno, lembrando o valete, além de aprendiz, é uma referência central, que ele também, tradicionalmente, tem a função, como pajem, de servir. Então, por exemplo, um pajem de cavaleiro era aquele que ajudava a tomar conta do cavaleiro. Aquele que estava circulando na corte era aquele que ouvia um pouco aqui, recebia, levava, ficava como um personagem quase de troca, de intercâmbio, de recados. Aí uma função mensageira. E apareceram um valete de espadas, ar, comunicação, e um personagem de aprendizado, de serviço, como desafio, é como se pudesse trazer como reflexão para os taurinos esse cuidado em ouvir também, em aprender. Você mencionou isso. De aprender, de acolher, de prestar um serviço de comunicação. Que esse atributo, essa qualidade fica como um desafio dado à disposição assertiva e estruturadora dos taurinos. Portanto, tomar como um desafio, como algo a agregar e compreender, essa figura talvez ajude a sugerir mais leveza, ouvir, falar, escutar. Talvez era isso que eu poderia acrescentar em torno dessa figura como desafio. O escutar, esse abrir no fundo, esse aprender é essencial. Portanto, pode ser aqui um bocado às vezes questionado pela impulsividade que o cavaleiro de varas às vezes tem, não é? O querer avançar, o saltar, não é? Portanto, este cuidado é importante para os nativos do Touro em 2015.
Pronto, enquanto vamos falando, vão passando imagens das cartas, tanto as imagens do baralho do Morgan Grier como do baralho de Marselha. E as pessoas vão tendo esta oportunidade de ver umas e outras, não é? Que são todas interessantes. Cada baralho, de certa maneira, vem dar mais qualquer coisa, mais qualquer informação sobre a sensibilidade, a percepção que nós temos da carta, e acho que podemos aprender muito com conhecer os baralhos de tarot. E vamos então agora aqui ao lado mais de certa maneira das oportunidades, algo que pode surgir, digamos, no ponto positivo, que é um bocadinho a oportunidade. O ponto positivo é um bocadinho esta oportunidade que surge para os nativos. E a oportunidade para este 2015 vem com a Carta do Sol. A Carta do Sol é curiosa, não é, Constantino? Esta carta a vir depois de termos do outro lado um pajem de espadas, é curioso vermos aqui a Carta do Sol. Quer acrescentar, quer avançar já e dizer-nos aqui qualquer coisa sobre esta carta, que é uma carta bastante amada, adorada por tanta gente, não é? O Sol, só a palavra é bastante inspiradora, nós lembramos logo de tempos abertos, tempos calorosos, tempos agradáveis, enfim. Quer avançar com algumas considerações sobre esta carta para os nativos de Touro, Constantino? Sol. Luz, calor, visibilidade. É uma figura dourada e inspiradora. Quer dizer, ao sair essa carta para sugerir os pontos importantes, favoráveis, animadoras para o cenário taurino no próximo ano, sugere essa qualidade possível de discernimento, de acolhimento, de uma disposição calorosa em torno do que aparece, foi vivido. E é interessante que no tarô de Marselha, o Sol aparece com 2 gêmeos. Quer dizer, lembrando que a plenitude do Sol no hemisfério norte é no período do signo de Gêmeos. Portanto, essa possibilidade da consciência agregar a dualidade, o rapaz, a moça, o homem, a mulher, e também de reconhecer que mesmo para o ilimitado do Sol, esse muro ali no fundo é como se falasse, até o Sol tem limites a respeitar, tem fronteiras que respeitam. Então é interessante essa sugestão, esses símbolos possíveis de serem associados à carta do Sol, como calor, acolhimento, animação, discernimento e esse olhar para a dualidade, para os limites, enfim. Uma carta que, portanto, acentua uma maravilhosa possibilidade para os taurinos em 2015. Esse exercício da lucidez, da clareza, do acolhimento, de ser portador também de uma mensagem luminosa. É muito interessante quando vemos estas duas cartas lado a lado, verificarmos uma carta tão intensa, um arcano maior como o Sol, ao lado de um pajem de espadas, que é um arcano menor, e que de facto aqui há um só aquele risco de que as pessoas se possam tornar arrogantes. Cuidado com isso, porque às vezes há a arrogância da ignorância, não é? E o pajem às vezes é um desconhecedor, não quer dizer que não saiba ou não possa vir a saber, é um desconhecedor. Se deixar atrair pelo Sol, ele crescerá, irá de facto crescer, e esse penso que é o que fala de uma oportunidade para os nativos de Touro, que é, eles podem crescer muito neste ano, é um ano de uma grande oportunidade de evolução, e portanto um ano muito bonito, nesse aspecto um ano muito bonito. Vamos então para as últimas cartas que apontam conselho.
E as últimas cartas que apontam conselho são a Lua, um arcano maior também, muita força, uma grande aprendizagem, um grande ensinamento, e o As de Ouros, uma carta de terra, uma carta de inícios, um As. Estas cartas estando lado a lado, porque para muitas pessoas, de facto, a Lua não é uma carta chamada boa, o que no tarot é questionável, porque de certa maneira todas têm um lado difícil, um lado fácil, um lado brilhante, um lado escuro. Elas têm segredos importantes e profundos, ou descobertas e aprendizados também importantes e profundos. Com o As de Ouros nós percebemos um pouco da direção desta Lua e daquilo que ela poderá abrir pouco a pouco, dando sinais. As pessoas terão que ter, digamos, uma certa paciência na espera dos sinais, porque a Lua não se força, e por isso às vezes dá os chamados enganos da Lua, aquilo que as pessoas dizem, a Lua é enganadora, porque a Lua não se força, e quando a forçamos estamos sobretudo a enganar-nos e a criar às vezes fantasias que podem ser difíceis, assustadoras ou perigosas. Tanto quando temos aqui uma Lua, estamos no fundo a lembrar e a falar de que é bom avançar esperando os sinais. Os sinais virão, as coisas virão, haverá um momento certo, e esse momento certo vai abrir questões como haver oportunidades de concretizar projetos, porque o As de Ouros é muito um concretizador, abre a oportunidade para algo se manifestar, se realizar. Constantino, está de acordo? Tem aqui algo aqui a acrescentar? Interessante. Como essas duas cartas, o As de Ouros e a Lua, saíram como sugestão de caminho a adotar, de conselho, eu apreciei o que você disse desses dois lados da Lua, mas eu enfatizaria, já que a função dela é ressaltar virtudes a serem utilizadas como conselho, uma das coisas que a gente poderia dizer da função lunar é que ela é uma reflexão. A luz da Lua é uma luz que vem da reflexão. Portanto, ponderação, refletir, em razão daquilo que é a fonte inspiradora do Sol, que é aqui embaixo, né, que saiu com um aspecto positivo, é como se sugerisse que nesse contraponto desse impulso luminoso solar, a reflexão, a interiorização, o recolhimento seria uma atitude muito importante. É interessante porque a carta da Lua no tarot de Marcella traz apenas figuras não humanas, não tem figuração humana. Tem lá os dois cães, tem o lagostim, que representa o signo de Câncer, que é o signo regido pela Lua, portanto, sugerindo um movimento quase canceriano de recolhimento, de voltar para si mesmo, de aproximar-se da sua visceralidade e, a partir dela, refletir sobre os seus impulsos, direções. Outra coisa também é trabalhar a imagem, acolher, dar-se conta que muitas vezes um movimento que a gente faz tem um impacto sobre o outro que não é aquilo que a minha naturalidade imaginava. Então, portanto, se eu, como pede lá o valete de espadas como desafio, ficar um pouco mais atento ao que se passa, essa função de reflexão, de examinar a imagem, de ver como as pessoas reagem às propostas, às situações, pode ser muito orientadora para os nossos gestos. Agora, o As de Ouros é como se falasse assim: olha, Taurino, Ouros é terra,
é o signo correspondente, como você lembrou, aos signos de terra. E As é o princípio, uma abertura. Está tudo em aberto. É como se fala assim, taurino, seja taurino. Não precisa ficar prisioneiro dessa ou daquela forma, mas está aberto para criativamente ir utilizando os seus dons na concretização dos impulsos. Quer dizer, seja o que você é, as de ouros. Aí tem um manancial de recursos, de coisas criativas que, com uma boa reflexão, uma clara sondagem do que se passa dentro de mim, no meu inconsciente, no meu entorno, pode dar bons frutos. E é muito curioso porque, tendo o Cavaleiro de Paus, é um ano para fazer isso, essas qualidades virem cá para fora, com energia, com crença, uma crença que é inspiração interior. Eu sei que vou, eu sei que faço, eu sei que sou capaz. Portanto, um ano bonito, sem dúvida. Constantino, quer acrescentar ainda alguma coisa? Eu acho que complementou e disse tudo o que era de mais importante aqui, fazendo ressaltar estas oportunidades, este encantamento, estas possibilidades para os nativos de Touro para 2015. Quer ainda acrescentar alguma coisa, Constantino? Desejar que os taurinos, de fato, cumpram essas promessas e possam ser beneficiados de todas essas referências de ajuda, que tenham um belo 2015. Tá, um belo 2015, claro, também são os meus desejos. Para o Constantino, um abraço, um agradecimento por esta partilha e um até breve, porque vamos de certeza continuar com outras conversas e outras previsões e eventualmente, pronto, vamos sempre nesta caminhada. Um até breve. Grande abraço, então. Obrigado.